noite! Primeiramente eu gostaria que quem está com essa revista em cima da sua carteira aí, carteira escolar aí, pudesse pegar. Quem não está, não tem problema. Vai apenas ouvir. Distribui lá. Você vai virar a revista e vai olhar a capa de fundo dessa revista. Tem um texto aí que foi escrito há muitos anos atrás. Eu vou ler esse texto agora, mas que você possa escutar em sentido de oração e em sentido de profecia daquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. A palavra jovem você pode colocar como homem, mulher, menino, menina, senhor, senhora, porque ela vai se enquadrar a todos os aspectos que nós temos aqui hoje. Um jovem que sonha e realiza muitas coisas. Um jovem que sonha em Deus transforma a sociedade. Quem somos? Somos aqueles que a sociedade não nota. Somos jovens que decidiram deixar Jesus ser o mais alto ideal de vida. Somos jovens que mudam a realidade ao nosso redor pela força da oração. Somos jovens que fazemos barulho no silêncio do coração. Somos jovens que usam calça jeans, comem hot dog, bebem Coca-Cola, mas que não deixam levar pelas coisas mundanas. Somos jovens sentinelas da manhã, como nos chamou nosso saudoso Papa São João Paulo II. Podemos ser fracos humanamente, mas somos fortes espiritualmente. Podemos não ter dinheiro, mas temos a força do Espírito Santo. Viemos para fazer a diferença, marcar nossa geração, ou santos ou nada. Amém? Amém. Gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, desse um belo sorriso para ela e falasse assim: irmão, irmã, nessa noite de hoje, Deus quer te amar incondicionalmente. Amém? Amém. Já fui apresentado, meu nome é Paulo. Quem não me conhece aí, agora estou conhecendo. Quem me conhece, está conhecendo também. E eu sou esposo da Mayra, pai da Clara, né? E é com muita graça que eu estou aqui hoje para conduzir essa palavra para você. Se você acompanha a arte do grupo de oração lá no Facebook, no Instagram, ou se for distribuída via WhatsApp também, o nosso tema de hoje é amor esponsal. Todo mundo sabia? Quem está sabendo agora, levanta a mão. Pois é, Deus quer te surpreender essa noite, irmão. Até nesse aspecto. Para que a gente pudesse começar a se adequar a isso, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer agora, você vai pensar na pessoa que você mais ama na face da terra. A pessoa que você mais ama. Se ela está aqui, olhe para ela. Se ela não está aqui, se lembre dela. Talvez seja seu esposo, sua esposa, namorado, noivo, noiva, pai, mãe. Só que alguns de nós, quando nós vemos essa pessoa que nós amamos demais, o que acontece? O nosso coração dispara. E a alegria toma conta de nós. Então, você vê pessoas que falam assim: não, você já abre aquele sorriso e fala assim: é fulano. Então nós temos reações tanto sentimentais quanto reações fisiológicas. O nosso corpo reage porque sabe que aquela pessoa tem uma significância na sua vida. E quando você a vê, o seu corpo se desdobra para manifestar essa alegria. O seu coração dispara, você soa, você ri à toa, você rende a conversa, você fica pensando: o que será que essa pessoa está fazendo? Onde essa pessoa está? Hoje, Deus quer ser essa pessoa. Deus quer ser aquele que você vê e se alegra, aquele que você chega perto e o coração acelera, a mão transpira, a alegria toma conta. Deus quer ser esse, que quando você chega perto,
Você não tem hora para sair dali. Você não tem hora para acabar o diálogo. Você quer ficar infinitamente, se possível for. Olha como que Deus, Ele é surpreendente. O grupo não acontece aqui. Quem vem no grupo sabe que o grupo acontece aqui. O grupo acontece do lado de lá, não é? Aquela salinha lá. Sala de quê mesmo? Sala de... para falar relógio. Sala multiuso. O grupo acontece de lá. Mas hoje Deus preferiu estar aqui. Que nós estivéssemos aqui. Não por descuido nosso, mas por providência divina. Sabe por quê? Vou te lembrar uma coisa. Porque esse tema tem um pouco a ver com a nossa história. A distribuição dessa revista, que eu também não sabia, tem a ver com a nossa história. E o primeiro grupo de oração Fogo do Céu acontecia aqui nessa sala. As reuniões aconteciam aqui nessa sala. Por isso que Deus nos chamou aqui. Deus nos chamou ao início de uma experiência de amor concreta. Essa pregação de hoje, eu gostaria que ela não se referisse somente às pessoas que participam, mas se referisse a nós que servimos, que somos missionários. Porque hoje Deus quer incomodar o seu coração de um jeito diferenciado. Amém? Amém. Amor esponsal. Quem sabe o que é amor esponsal aí? Tempo na tela. Alguém? Sei que vocês sabem, você não quer falar, vai ficar se comprometendo tudo. Amor esponsal é um amor de um esposo com uma esposa? É. Também. Ele é um amor incondicional? É? Sim. Só que o amor esponsal que nós citamos aqui é o amor esponsal a Jesus Cristo. Olha o que São João Paulo II vai dizer para nós. Que o amor esponsal é a comunhão das pessoas, cujo amor se manifesta com Deus. São João Paulo II escreveu várias cartas que foram teologia do corpo, e elas ambientam bem esse amor esponsal, que não se refere somente a esposo com esposa no sentido humano, eu com minha mulher, ela comigo, mas no sentido espiritual também. Quando entendemos que esposo e esposa se unem em Deus. Então é um amor que perpassa o humano e afeta o divino. Porque nós estamos interligados. Quando nós damos o nosso sim lá diante do altar, nós nos unimos em matrimônio, não só eu com Mayra, Mayra comigo, mas ambos para Deus. Outra tradução é Amores Letícia. O Papa vem nos falar, o Papa Francisco vem falar o seguinte. Presta atenção nessa frase, que é a frase de Facebook, hein? Se você quiser anotar agora, colocar sua hashtag. O amor é dom indispensável. E a esponsalidade é a expressão máxima desse amor. O amor de Deus é dom, não é? Amor não é dom, é algo que vem de graça, também deve ser dado de graça. Amor não é sentimento. Porque sentimentos vêm e vão, o amor é para sempre. O amor é a livre entrega do coração, a doação mútua. E Deus tem esse amor para conosco. E a expressão máxima do amor de Deus conosco é essa esponsalidade. É Deus querer que nós, pecadores, estejamos unidos a Ele por meio de seu Filho. Você já parou para pensar nisso? Que Deus te quer para ser esposo, esposa de Jesus. Qual é a sua responsabilidade diante disso? Eu dizia que o amor, ele é incondicional, porque Deus, ele não mede esforços em nos amar. Às vezes nós amamos por quê? Por causa de algo. E quando as coisas se alteram, esse amor passa a não ser tão importante assim. A gente tem que entender que esse amor esponsal, ele provém da misericórdia de Deus. Não é porque você é bom, porque você é santo, mas não, porque eu sou ótimo. De tal forma que Deus me escolheu para ser a esposa de Jesus. Cara, sou top.
quão grande é a misericórdia de Deus, que apesar de nós sermos pecadores, nos selecionou a todos nós para participarmos dessa trindade, para participarmos como almas esposas de Jesus. A gente tem que entender uma coisa: quando a gente diz de amor esponsal, às vezes a gente pensa o seguinte: eu sou esposo, sou alma esposa de Jesus, mas Jesus está tão distante. Esse amor se manifesta assim, por exemplo: ai, nossa, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou esposa de Jesus, sou alma esposa de Jesus. Ai, você fica suspirando pelos cantos. Mas o amor esponsal, ele não é algo abstrato, ele é algo consistente, ele é algo real e palpável, de tal forma que ele se manifesta em nossa carne, ele se manifesta no nosso físico. Se alguém trouxe a palavra aí, se não tiver trazido, não tem problema, escuta. Se você puder abrir comigo lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20. Quero dizer que eu havia esquecido a Bíblia e pedia do João emprestado, porque eu trouxe outras coisas e esqueci. É por causa do cotidiano, minha gente. Profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Amém? Amém. Amém. Tem até uma música que canta um pedacinho disso aqui. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtiveste o triunfo. Sou objeto de contínua irrisão, e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e da devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse: não mais o mencionarei, nem falarei em seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador, que se encerrava nos ossos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você pode perceber isso? O amor de Deus, a esponsalidade desse amor de Deus é tremenda em nós, que perpassa o sentido espiritual, mas toma o sentido físico. Você sente que vem de dentro. O profeta Jeremias nos retrata isso quando diz que ele era perseguido, ele era xingado, ele era cuspido, toda vez que ele proclamava o nome do Senhor. E quantas vezes esse é você? Quantas vezes você vai falar o nome de Jesus para alguém que não quer te receber, e ela não está nem aí para aquilo que você pretende falar, e ela fala assim: cara, mas deixa disso, cara, você está bitolado, você está alienado, isso é coisa do passado. Vamos viver hoje as coisas relativas da vida, o bom da vida. E você se sente triste. Toda vez que você fala com alguém, a pessoa não se sente tocada, não se sente triste. Você pensa assim: por que Deus não faz a parte dele? Por que Jesus não me auxilia nisso e deixa que ele me humilhe, e deixa que ele me ofenda, e deixa que esse irmão bata a cara na minha porta? Por que ele não converte esse irmão? E você fala assim: agora estou de mal de Jesus. Vários de nós já fizeram isso em alguns momentos da vida, não já? Aconteceu com você: ô Jesus, por que comigo? Só acontece comigo. Ô Senhor, porque eu sou perseguido, eu sou ovelha negra da família, que meu irmão é mais bonito, que o meu irmão tem dinheiro, tem um salário melhor, tem um emprego melhor, fulano conseguiu a faculdade. Só que quando você fala que está de mal de Jesus, a sensação de que Ele está ao seu lado e a sensação de que Ele te preenche por dentro é maior do que o sentimento de impotência que você tem de que Ele não está comigo. E às vezes a gente respira fundo, e eu te peço para fazer isso agora: respira fundo, e você sente uma paz tremenda, que não provém de ninguém além de Deus. Saiba disso.
Então nós sabemos que essa responsabilidade que Jesus tem por nós, esse amor esponsal, não é algo abstrato, longínquo, mas algo que está aqui e que nos toca cotidianamente. Quando nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus, não é algo simbólico, não é algo abstrato, mas é Jesus que está ali e que se dá a nós. Então o nosso esposo está próximo de nós. Só que aí você fala assim: mas Paulo, esposa de Cristo, cara, mas eu sou um homem, cara. Como que eu sou homem e você é esposa de alguém? Brincadeira. E aí sou um pouco estranho. Porque você chega alguém assim: ó, irmão, estou feliz demais de descobrir uma coisa, cara. O que foi? Ó, sou esposa de Cristo. Aí o cara fez esse assim: ó, sabia, esse cara estava com o pezinho na mesa. Só que a gente tem que entender o sentido disso, de ser não esposa, mas alma esposa. Sua alma é destinada a algo. Nós temos uma vocação universal que se chama santidade. Todos nós somos chamados a santidade. Homem, mulher, menino, criança, idoso, independente de quem você é. Você é chamado a viver essa santidade. Só que o ápice da santidade, o cume dessa santidade é viver a esponsalidade em Jesus. Aí você pode pensar assim: pois é, mas aí você pensa em uma esposa, aí você lembra daquelas carmelitas lá, das freiras, dos reclusos, você lembra dos religiosos, você vê assim, que isso não é para mim, isso é para os religiosos. Isso é apenas para aqueles que se dedicam à ordem, que se dedicam a estar na presença de Deus cotidianamente. Só que não. Esse ser alma esposa é para todos nós. Você homem, mulher, casado, solteiro, viúvo, criança, idoso, independente de quem você é, de quem você seja, Deus te chama a ser alma esposa. Para que a gente possa entender um pouco desse sentido também de responsabilidade, a gente tem que entender o seguinte: antigamente na cultura judaica era, como é que posso dizer, era cultural que o pai escolhesse a esposa para o seu filho. Então o pai procurava na sua casta, na sua família, alguém para que fosse esposa do seu filho, para que se casasse com o seu filho. E essa pessoa que era procurada pelo pai, ela ficava como prometida a esse filho. Não interessa se ela tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, ele chegava, conversava com a família, fazia a proposta, e essa criança, essa pessoa, ela ficava prometida ao seu filho, que ia desposá-la depois. E a gente tem que entender, como eu dizia no início, o importante disso, que Deus nos escolhe para ser almas esposas do seu filho. Aí você pensa o seguinte: quantas vezes eu me virei contra Deus? Quantas vezes eu pequei, me confessei, pequei, me confessei? Será que eu sou, pense agora você, no papel de um pai que vai escolher um esposo para sua filha, ou uma esposa para o seu filho? Pense agora, você é no papel desse pai. Você se escolheria? Se você fosse esse pretendente, você se escolheria? E vamos ir mais a fundo. Para ser esposa, alma esposa de Jesus, você se escolheria? Como eu dizia, é maravilhoso pensar que a misericórdia de Deus, ela perpassa tanto o sentido que Ele quis que nós fôssemos os escolhidos para isso.
independente do tamanho daquilo que você carrega, do ranço de pecado e da mancha que está em você. Ele te quis. E quando nós dizemos que o amor de Deus por nós, esse amor esponsal, é um amor que ele é incondicional, nós pensamos o seguinte: e nós? Nós somos incondicionais no nosso modo de amar? Como eu dizia, muitas das vezes nós colocamos empecilhos para que o amor seja barrado em nós. E nós deixamos de amar assim, porque hoje a cultura em nosso meio é dizer para a pessoa assim, ô irmão, eu te amo. Ô meu irmão, eu te amo. Ô cara, te amo demais. E a frase que deveria ser usada como última circunstância de uma certeza que você possui no coração, ela é descartável. Eu gostaria de te convidar. Você lembra daquela pessoa que você pensou no início de toda essa pregação, a pessoa que você mais ama? Pensa nela agora de novo. Na pessoa que você mais ama em toda a sua vida. E você vai pensar o seguinte: nos atributos que te fizeram gostar tanto dessa pessoa. Essa pessoa, primeiro, ela te ouvia. Essa pessoa era presente. Ela te dava carinho, te dava amor, te dava atenção. Essa pessoa sempre te atendia, sempre te aconselhava, estava com você em todos os momentos. Você chamava ela para ir a algum lugar e essa pessoa ia. E talvez você esteja muito triste agora porque essa pessoa não está mais aqui. Agora nós vamos pensar no seguinte: imagine que essa pessoa que você tanto ama e que faz tudo isso, fez tudo isso e tem tudo isso para te agradar, ela perdesse todos esses aspectos que te agradam. Essa pessoa ela não é mais sorridente, ela é uma pessoa triste, ela não te dá carinho, ela não te dá presença, ela não te dá presente, ela não te escuta, ela não liga mais para você. Será que diante dessa situação, dessa circunstância, o amor que você tem incondicional por essa pessoa permanece o mesmo? Sim ou não? Se tudo isso acontecesse na sua vida, todos os atributos que a deixam amável a você sumissem, será que ela continuaria tendo tanta significância de amor na sua vida? Aí nós percebemos o quão grande é a incondicionalidade de Deus, que vem comungar da nossa condicionalidade. Mesmo que nós estejamos sem nenhum desses atributos que alegram o coração de Deus, Ele ainda pretende estar conosco. Ele ainda pretende te selecionar e te escolher como alma e esposa. O que a esposa faz pelo marido? O que o marido faz pela esposa? Ele não se dá? Ele não abre mão? Se você tem um namorado, tem uma namorada, noivo, noiva, você sabe que você tem que abrir mão de algumas coisas em determinadas circunstâncias. Que o seu querer nem sempre é o querer dela. E que às vezes o querer dela nem é seu querer. Você tem isso em mente. Que às vezes é necessário abrir mão das coisas para que você continue junto com essa pessoa que você tanto ama. Sabe o que Jesus fez? Jesus abriu mão de tudo. Jesus abriu mão de sua vida para que Ele continuasse sendo nosso esposo. A gente tem que entender isso em um limite superior, no sentido de que quando Jesus estava sendo crucificado, Ele foi flagelado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, Ele se esvaziava de toda
Jesus vivenciou aquilo que nós chamamos, no sentido bíblico, de kenosis, que é um esvaziamento integral. Jesus foi perfurado por uma lança, e ali naquela lança, naquele lado que foi perfurado, o que jorrou de lá? Sangue e água. No sentido de que Ele se doou por inteiro, se entregou por inteiro, por amor de nós esposas, almas esposas. Vocês entenderam a profundidade disso? Que no casamento você tem que abrir mão das coisas. Jesus abriu mão de tudo, se esvaziou inteiramente, para que nós pudéssemos conquistar a vida, para que nós pudéssemos esmagar o pecado. E aqui estamos nós novamente, seres pecadores. E esse Jesus que se derramou, Ele se deixa ser, se permite ser imolado todos os dias. Na Santa Missa que você participa, na Santa Missa que você comunga, o belíssimo esposo está lá. E mesmo você continuando no pecado, Ele continua se doando. Fica para nós o significado de que nós também temos que nos esvaziar daquilo que nós somos, daquilo que nós possuímos, e abraçar a responsabilidade de Jesus, que, como eu disse, é o ápice da santidade. Nós podemos citar inúmeros exemplos de santos que vivenciaram o esvaziamento, de santos que vivenciaram essa responsabilidade em Jesus. Nós tomamos São Francisco de Assis, que foi inteiramente consumido por um amor que o fez fazer loucuras. São Francisco fazia tudo por amor a Deus. São Francisco se doou por inteiro a Deus, largou mão do seu poder monetário, largou mão do seu nome de família. E São Francisco dizia o seguinte, que o amor não era amado. O amor não era amado. E ele saía gritando pelas ruas, saía gritando pelos montes de Assis, como se fosse um murro de desespero, que nós não estamos amando Jesus da maneira como deveríamos amá-lo. São Francisco, Santa Clara, Santa Teresa d'Ávila, que viveu essa responsabilidade até a última circunstância. E ela dizia que apenas Jesus bastava. Só Deus basta. O resto é acréscimo, o resto que vem é acréscimo. Quando nós conseguimos chegar a essa circunstância de entender que somente esse amor, essa responsabilidade nos é suficiente, nós teremos atingido o ápice. Nós clamávamos aqui no início o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida e quero renascer. E a gente tem que entender algo, que para que se chegue a esse amor esponsal, para que se permita ser amado dessa forma e amar dessa forma, nos é necessário o Espírito Santo, nos é necessário o sopro do Espírito Santo, porque nada se faz sem o Espírito Santo. E o que nós temos que ter em mente hoje é que esse Espírito Santo visite a todos e a cada um de maneira específica, e abra o seu coração da maneira que você se sinta inteiramente consumido por um amor, mas não um amor qualquer, um amor que gera fruto. Você sabia que todo amor esponsal ele gera um fruto? Sabia disso? O matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher, ele culmina em gerar um fruto. Ele gera um filho, ele gera uma filha, ele gera santidade,
O casamento de um padre com Deus, de uma irmã de caridade com o Senhor, que se doa integralmente, ele gera santidade, ele gera vida, ele gera conversão. Queria pedir que a Mayra viesse aqui à frente. Com a Clara também, não vou deixar a Clara sozinha não. Depois ela sai correndo, né? Ninguém quer. Sabe o que eu fiz antes de montar o roteiro dessa pregação? Eu vi a pregação do Helder que estava no Facebook. Como que ele fez aqui? Pediu arroz em casamento. Vocês lembram disso? Quem estava aqui? Se lembra disso? Eu queria dizer o seguinte para você, que o amor esponsal ele gera frutos. O amor esponsal gera frutos. Queria dizer para você uma coisa que nós não dissemos para ninguém. Estamos aqui, nós quatro, por amor de Deus. Mas você fala assim, Paulo, você está contando errado. Não tem 3? Tem 3 pessoas aqui. Só que vocês têm que entender uma coisa. Que existe alguém aqui agora também. O amor de Deus que gera frutos se manifesta inteiramente em nós. E eu gostaria de dizer o seguinte para você: pode parecer meio estranho, meio equivocado, meio loucura, mas Jesus é loucura, não é? E eu quero dizer o seguinte para você também: tamanho é o amor de Deus que nós sentimos hoje no nosso coração como família, que nós gostaríamos de sacrificar o nosso tudo, dar o nosso tudo, por esse amor que nos chama a novamente despojar-nos em Cristo. Pode ser que esteja aqui uma Teresa, ou esteja aqui um Francisco, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Jesus nos dá a coragem necessária para gerar frutos, e que esses frutos vão culminar em santidade. Pode sentar, você não quer ter de pé. Uma breve analogia que nós podemos fazer: quando você vai se casar, quem é casado que sabe disso, você tem que fazer um curso de noivos. Não tem? Ou é aquele intensivão de um final de semana, ou agora é estatuto, que são 12 encontros. Para que você tenha o mínimo de noção necessária para estar preparado para essa nova experiência de casamento. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz conosco? Ele nos dá esse curso de noivos. O Espírito Santo quer fazer um intensivo conosco aqui, de maneira que Ele vai falar para nós a maneira correta, na qual nós devemos estar, na qual nós devemos nos portar, para ser dignos de estar ali, despojados por Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. De que ser esposo de alguém, ser esposa de alguém, e sujeitar alguém. Mas hoje Deus quer chamar a sua atenção, porque o amado está nos esperando. O amado está nos esperando, espera de nós um sim verdadeiro. Só que a gente tem que entender o seguinte: para amar o ressuscitado, o belíssimo esposo, primeiramente nós temos que amar o crucificado, o ensanguentado, aquele que
que não era digno nem de olhar para Ele, aquele que foi chutado, foi escarnecido, que não tinha figura humana, nós temos que o amá-lo para depois amar o ressurreto. E hoje o Espírito Santo de Deus irá nos convencer para que nós possamos ser almas esposas de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e dissesse o seguinte: Senhor Jesus, mas só vai dizer em alto e bom som aquele que se sente incomodado aqui hoje. Senhor Jesus, eu quero perceber em mim a tua responsabilidade. Eu quero pertencer, Senhor, a Ti. Eu quero abrir mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, e vivenciar na carne esse amor que se dá inteiramente. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos ensinar primeiramente essa canção. Eu gostaria que a primeiro momento você só ouvisse, que você fosse sentir em seu coração e vá se deixando conduzir pela canção, pela melodia dessa canção. O Espírito de Deus está, milagres acontecem. O Espírito de Deus está, agora permanece. O Espírito de Deus está, milagres acontecem. Sinta, sinta. O Espírito de Deus está, agora permanece. Te ver, escuta isso, te conhecer, eu quero me apaixonar, mais e eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, Senhor Jesus hoje quer ser o seu amado. Quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, o nosso coração se dilata. E nessa noite de hoje, o Espírito Santo de Deus quer se manifestar em você de forma ativa. Peça a esse Espírito Santo. Peça a esse Espírito Santo. Fala, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Clame a esse Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus está, milagres acontecem.
pode, deixa o Espírito Santo conduzir.